Hello guys, oi pessoal, estamos de volta e hoje o assunto é liberdade de expressão. Mas antes, roda a vinheta. Aproveitando que você já tá aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com a galera. Estamos de volta e hoje a gente vai falar de liberdade de expressão. A gente escolheu falar sobre esse tema porque a gente leu um texto da Cora Ronay, colunista, e achou o texto muito interessante. Era um texto onde ela falava, colocando nas nossas palavras, né, sobre a patrulha na internet, né? Que tem tudo a ver com liberdade de expressão, né? Com essa coisa da gente, de um lado, a gente poder se expressar livremente, né? E do outro, essa patrulha que a gente enfrenta do outro, né? Quem está do outro lado nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, né? E o impacto das nossas opiniões, né, na vida alheia. A gente costuma falar que, assim, todo mundo tá por aí sempre, né, esbravejando a defesa do discurso libertário, democrático, mas as atitudes da vida real demonstram o contrário. Então, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, existe uma ambiguidade muito grande. Você prega uma coisa, mas você faz outra. Então, a gente resolveu falar de liberdade de expressão porque a gente entende que isso é uma construção da nossa sociedade, né? Que já vem durante muitos anos, né? Essa discussão sobre a liberdade de expressão e as conquistas que fizeram com que a gente chegasse até aqui foram, né, se aprimorando ao longo dos anos. E hoje, né, a gente fala de liberdade de expressão com muito mais naturalidade do que a gente falava no passado, não muito distante. Né? Foram direitos que a gente foi adquirindo, né, ao longo dessa evolução. E falar sobre isso é falar sobre direitos protegidos constitucionalmente, né, sobre direitos e garantias fundamentais, porque a liberdade de expressão, ela tá lá no pilar de uma comunidade democrática, de uma sociedade livre, né, de um Estado democrático de direito. Exatamente, ela é uma base disso. E na nossa Constituição, já que vivemos, né, numa sociedade democrática, não é diferente. A liberdade de expressão está garantida pela Constituição Federal. Então, essa liberdade de expressão, que está prevista pela Constituição, ela tem o objetivo de garantir a dignidade humana individual e o funcionamento do Estado democrático de direito, e afastar a censura, que é típica dos regimes ditatoriais, né, autoritários. E o que é essa liberdade de expressão? E a vida, o que é? Diga lá, meu irmão. O que é essa liberdade de expressão? Essa liberdade está ligada à fala, à escrita, à expressão artística, né? Ao modo das ideologias, ao modo de posicionamento. É ela que permite, ela que abre espaço para acontecer uma pluralidade de posicionamento político, de posicionamento ideológico. É ela que permite pluralidade partidária e outras pluralidades essenciais num Estado democrático. E a defesa, né, desses posicionamentos, a defesa disso. Porém, essa liberdade, ela esbarra em outros direitos previstos pela Constituição. É aquele famoso ditado, o meu direito acaba quando o seu começa. É legal lembrar que nenhuma liberdade, apesar de... Exatamente, a gente tem essa ideia na cabeça de que liberdade é uma coisa ampla e restrita. E para ela funcionar, né, numa sociedade, numa pluralidade de pessoas, ela não pode ser irrestrita, né? É exatamente o que a Maite falou, e uma coisa que a gente aprende lá no nosso ensino fundamental, né? Que a nossa liberdade, o nosso perímetro, né, vai até onde ele esbarra no da outra mais pessoa. Uma coisa que a gente já falou aqui quando a gente falou da vacina, né? Muitas vezes... Vai estar aqui em algum lugar. É isso, assiste, tá, galera? Quando a gente falou da vacina, a gente para pra pensar que muitas vezes a gente só exerce essas liberdades que são garantidas de maneira plena quando a gente também respeita a liberdade do outro. Exatamente. Né? E quando a gente, muitas vezes, dá aquele famoso passo atrás, para poder dar um passo à frente. Para poder ter o respeito pelo coletivo, né? Para poder avançar socialmente, você precisa dar alguns passos atrás no que diz respeito aos direitos e garantias individuais, né? Porque aí você prioriza o coletivo. É importante que a gente fale, né? Assim, que a gente debata que em tempos de rede social, né? Onde a gente tem essa liberdade mais fácil de ser exercida, né? Então a timeline é minha, eu publico o que eu quiser. A gente tem que parar para refletir sobre essas atitudes. Então, esse conceito de liberdade que a gente está falando aqui, né, ele é um conceito que ele tem que ser visto a partir de algumas perspectivas, né? Por quê? Porque ele não é irrestrito. Isso nos leva a refletir sobre o comportamento nas redes sociais, que foi o que gerou, né, a nossa vontade de falar sobre isso. Porque a gente vê o crescimento de fake news, a gente vê a propagação de notícias dúbias, né, por autoridades. Então, essa liberdade que foi conquistada pelo Brasil ao longo dessa caminhada e por outros países democráticos, né,
ela tem alguns medidores para identificar se aquela sociedade está exercendo as liberdades que lhes são garantidas, né, de maneira correta. E uma delas é o relatório global de expressão. É isso aí. Ele é mais uma, né, das inúmeras métricas que a gente vem acompanhando sobre esse ranqueamento dos países nessa questão da liberdade de expressão, né? Infelizmente, a gente tem visto, tem acompanhado uma queda do Brasil desde aproximadamente 2010, né? 2015 foi uma piora. 2015 foi uma piora e de lá para cá, né, só vem caindo. E ano passado a gente constatou mais de 1.700, né, 1.700 registros, né, de fake news, de informações dúbias, informações com má interpretação, né, principalmente advindas da nossa autoridade máxima, presidente da República, Jair Bolsonaro, no que diz respeito à Covid. Né? Exatamente, no que diz respeito à pandemia da Covid, que aliás, né, vale lembrar aqui, que era um momento crucial, ainda é, porque a gente, né, a pandemia ainda não acabou, era um momento crucial onde não apenas o Brasil, mas o mundo, né, cada país por si dependia da sua autoridade máxima e das autoridades locais para disseminar informações corretas e ajudar as pessoas a atravessarem esse período de, né, crise, que há muitos e muitos anos a gente não via, Isso levou até, se a gente parar para pensar, uma coisa inédita, que foi a intervenção do judiciário, né? Exatamente. No que diz respeito à divulgação disso junto à internet e até a liberdade de jornalistas, né? Que não podiam divulgar certas notícias. E é importante que a gente fale também das fake news, né? E não só as ligadas, né, à Covid-19, mas a gente viu um crescimento muito grande. E daí a gente fala muito sobre essa responsabilidade, né, que a gente tem. Quando eu brinquei e falei, a timeline é minha, eu publico o que eu quiser. Não é assim que funciona. E quando a gente fala de liberdade, a gente está falando também de outros direitos. A gente vai falar mais aqui sobre esse fake news. A gente vai aprofundar alguns temas que têm a ver, né, que tem ligação, conexão direta com isso. Mas fato é que a gente, infelizmente, teve uma queda nesse ranqueamento do Brasil. Exatamente. O que demonstra que nós estamos sofrendo, né, uma censura, as nossas liberdades estão mais cerceadas. Né? E isso não é bom, uma vez que a gente conquistou isso a duras penas, né? E uma coisa que é bacana a gente ressaltar também, né, para que todo mundo esteja consciente desse fenômeno que a gente está vivendo, é que essa questão das fake news, por exemplo, ela enfraquece uma coisa pela qual a gente lutou bravamente durante muitos anos, que é a liberdade de imprensa, né? Quando a gente fala da disseminação de fake news, a gente está falando de um desserviço à sociedade e, consequentemente, a gente está deslegitimando e enfraquecendo um poder que vem da gente mesmo, que é esse poder, né, da expressão da imprensa. E você vê que existe um viés por trás disso, que não é só um viés que tem a ver com a liberdade em si, mas com a ideologia, né? Com a defesa de opiniões de maneira equivocada, porque existe esse direito para todo mundo, mas ele tem que ser exercido dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. E é uma pena que o Brasil esteja em queda na atualidade, porque isso demonstra, né, dentro desse índice, que a gente vive uma democracia em crise. Exatamente. Na minha opinião, e eu não sei se a Maite compartilha, né, da minha opinião, mas acho que sim, é exatamente isso que ela falou, né, a democracia em crise, e acho que é mais, é uma crise das instituições válidas e fundamentais para o Estado democrático de direito que a gente tanto defende. A gente nunca viu, como a gente está vendo nos dias de hoje, um questionamento tão grande acerca de decisões vindas, né, do executivo, do judiciário, do legislativo, como se viu. E isso não é ruim, mas isso também não é positivo na medida em que gera uma insegurança para a população. Né? A população se pergunta, se questiona, né, o que está certo, se cada vez que a gente tem que exercer um direito ou deve exercer um direito, a gente fica em dúvida se esse direito é direito mesmo, né? É isso aí. Pensem sobre isso, pensem sobre tudo. Mandem pra gente. A Dupla Legal quer ver a sua opinião, quer ouvir, quer saber tudo que você pensa sobre isso e sobre todo o resto. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar seu comentário. Tem algum tema que você quer ver aqui no canal? Conta pra gente. Nós somos a Dupla Legal. Beijo. 1, 2, 3, valendo. Hello, guys! Oi, pessoal! Estamos de volta e o assunto hoje é liberdade de expressão. Mas, que isso? Que isso, cara? Maite, vai vendo isso, tá bom? De vermelho. Não, peraí, senão você pode ficar igual o Papai Noel. Ô, Maite, é Natal. Merry Christmas.
Amiga, tá gravando já. Tá gravando?